Bom dia, turma! Bom, vamos começar mais uma manhã de aula, que ela seja com muita paz, muito abençoada e a gente possa dar seguimento às nossas aulas, ok? Bom dia a todos, sejam bem-vindos a mais um dia de aula. Bom, turma, nossa aula de hoje é de português e nós vamos continuar falando sobre sílaba tônica. Ontem a tia falou um pouco, mas hoje eu irei explicar um pouquinho. O que é a sílaba tônica? Bom, turma, sílaba tônica é quando a gente pronuncia a sílaba com mais força na palavra. Nós sabemos que uma palavra é formada por sílabas, correto? Quando a gente separa a sílaba da palavra, como aqui, ó. Por exemplo, cadeira. Eu tenho pequenas sílabas que juntas formam a palavra cadeira. Ao pronunciar a palavra cadeira, eu percebo que quando eu chego na segunda sílaba, eu pronuncio com mais força do que as outras. Cadeira. Ela sai com mais força. Então, essa é a sílaba tônica da minha palavra. A sílaba tônica, quanto à sua classificação, ela pode ser oxítona, paroxítona ou proparoxítona. Bom, tia, não sei, vou colocar o nome aqui, ó. Oxítona é quando a última sílaba da palavra é mais forte. Então, todas as vezes que a palavra, a última, for a mais forte, como angu, angu, quer dizer que a última sílaba é mais forte. Abacaxi, o xi é a mais forte. Então, quando eu tenho a sílaba mais forte, a última sílaba, ela é oxítona, certo? Então, sempre que a sílaba mais forte for a última, ela é oxítona. Olha bem, turma, se a palavra vier acentuada, cajá, eu sei que a parte que recebe o acento é a mais forte, fica mais fácil. Certo? Então, cajá. Eu sei que o já aqui é a sílaba mais forte. Por ser a última sílaba da palavra, ela é oxítona. Certo? Depois da oxítona, nós temos também a paroxítona. Bom, turma, a paroxítona são, em sua maioria, as palavras são paroxítonas. Paroxítona é quando a penúltima sílaba paroxítona. A penúltima sílaba é a mais forte, como eu fiz na estante. Cadeira. Cadeira. Ó, o dei é a penúltima. Última, penúltima. Quando a penúltima sílaba for a mais forte, eu tenho uma paroxítona. Quer ver? Ó, tesoura. Quando eu falo no zou, eu falo última, penúltima. Se é a penúltima sílaba, ela é paroxítona, certo? Ah, tia, depois da paroxítona, nós temos a proparoxítona. Ah, tia, é mais difícil? Não, passa a ser mais fácil. Por quê? Porque toda palavra proparoxítona, ela vem acentuada. Se não tiver acento, não é uma palavra proparoxítona, certo? Para ser uma proparoxítona, é quando a antepenúltima sílaba for a mais forte, ó. Jurídico. Ó, última, penúltima, antepenúltima, de trás para frente, a terceira. Lembrando, ó, o acento, tá vendo? Ó, lâmpada. Tem um acento. Toda palavra proparoxítona, ela vem acentuada, certo? Então, sílaba tônica é quando, ao pronunciar uma palavra, a sílaba que mais se destacar, a sílaba que eu pronuncio com mais força, ela se torna a sílaba tônica. Quanto à sua classificação, a sílaba tônica pode ser oxítona,
paroxítona ou proparoxítona. Para ser oxítona, a sílaba mais forte da palavra tem que ser a última. Paroxítona, a sílaba mais forte da palavra tem que ser a penúltima. E proparoxítona é quando a antepenúltima sílaba é mais forte. E todas as palavras proparoxítona são acentuadas. Pois bem, então eu já sei o que são sílaba tônica e quais são as sua classificação, que é oxítona, paroxítona ou proparoxítona. Vamos à atividade do livro na página 63, ok? Aí aqui no primeiro, ele pede para você ler. Deixe-me voltar e aprender o malcaratismo em casa, por favor. Que recursos o lobinho usou para enfatizar o seu pedido e mostrar que estava desesperado? Olha bem que quando ele falou por favor, ele usou o "o" várias vezes. Se você observar, por favor, o "vor" é a sílaba mais forte. Além de ser a sílaba mais forte, ele utilizou o "o" várias vezes para dar mais força a esta palavra. Aí aqui pergunta, se o lobinho fosse fazer o pedido em voz alta, como essa palavra seria pronunciada? Lembrando que ela é a sílaba tônica, ficaria por favor. Lembre que o "vô" sai mais forte, certo? Ao ler a palavra por favor, você vai observar que a sílaba tônica é a última, ela é uma palavra oxítona, certo? A sílaba pronunciada com mais força é chamada de sílaba tônica. Aí vamos virar a página para a página 64. Então, a gente pode pronunciar as palavras que o rapaz está vendendo aqui, ó. Pêssego, laranja e caqui. Então, você vai observar que as palavras que estão em negrito, eles estão com mais força, ok? Então, observe que a posição da sílaba tônica em destaque vai dizer se é na última, na penúltima ou na antepenúltima sílaba. Dependendo da sua posição, ela vai ser oxítona, paroxítona ou proparoxítona, tá bom? Então, você conhece essas frutas? Jabuticaba, açaí, tâmara, caju, pêssego, carambola, certo? Olhando para essas frutas, você pode observar o jabuticaba. Ela é a penúltima sílaba, então ela é uma palavra paroxítona. Açaí, ele tem acento, facilita a minha vida, é a última sílaba, então ele é oxítona. Tâmara, ele tem a sílaba mais forte na antepenúltima e é acentuada, pois toda palavra proparoxítona é acentuada. Então, eu sei que a tâmara é uma palavra proparoxítona. Caju, eu sei que as palavras quando terminam com U e não é acentuada, eu estudei isso ontem, eu sei o quê? Que as palavras terminadas com U, a sílaba tônica é a última. Então, caju, ela é uma oxítona. Pêssego, eu já estou vendo um acento na antepenúltima, então ela é uma palavra proparoxítona. E carambola, eu sei que é uma palavra paroxítona porque o bó é mais forte, é a penúltima sílaba, certo? Aí, olhando aqui, continuando o que Tia acabou de explicar, fale o nome das frutas em voz alta, depois organize em 3 grupos. Qual é a sílaba tônica, a última sílaba tônica? Qual é que é a penúltima sílaba tônica e a antepenúltima? Sabendo que quando a sílaba tônica é a última, oxítona. Quando é a penúltima, paroxítona. Quando é a antepenúltima, proparoxítona. Aí vamos dar continuidade ao nosso estudo. Aí vamos aqui. Palavras oxítonas, paroxítonas e proparoxítonas. Com seus colegas, leiam em voz alta as palavras. A penúltima, última e antepenúltima. Vamos lá. Ó. Observe aqui que para ser palavras oxítonas, palavras proparoxítonas e palavras oxítonas. Aí ele pede para que a gente faça quais são as palavras do quadro. Vamos lá? Operador, esqueci do O aqui, ó, do lado, ó. Operador, multidão,
café. Avenida, amigo, povo. Esplêndido, mágica e último. Então, ele quer que você coloque as palavras aqui. Aqui eu já estou dizendo, ó, essas palavras aqui são oxítonas. Quais são as palavras oxítonas? Operador, multidão e café. Aí, na outra página, pergunta: qual é a posição da sílaba tônica nessas palavras? Para ela ser uma palavra oxítona, ela tem a sua sílaba tônica mais forte na última sílaba. Vamos lembrar disso. Aí, quais são as palavras paroxítonas? Vamos lá no quadro. Aqui está mostrando, ó, palavras paroxítonas. Então, são essas palavras aqui. Tá vendo? Avenida, amigo, povo. Então, eu vou escrever aqui na letra C. Aí a D pergunta: em que posição a sílaba tônica nessas palavras? A sílaba tônica é a sílaba mais forte. Para ela ser paroxítona, a sílaba mais forte tem que estar o quê? Na penúltima sílaba. Aí pergunta quais são as palavras proparoxítonas. Voltando aqui, as proparoxítonas são essas aqui de baixo, tá vendo? Esplêndido, mágica e último. Não esqueça dos acentos, porque toda palavra proparoxítona é acentuada. E aí pergunta, de novo, qual é a relação da sílaba tônica nessas palavras? Para ser uma palavra proparoxítona, ela tem que ter sua sílaba tônica na antepenúltima sílaba. De trás para frente, terceira. Certo? Aí no segundo, explique com suas palavras. Aí, depois de tudo que eu falei aqui, eu quero que vocês me digam com as palavras de vocês o que são palavras oxítonas, o que são palavras paroxítonas e o que são palavras proparoxítonas. Lembrando que elas têm a sílaba oxítona, palavras que têm a sílaba tônica na última sílaba. Oxítona, palavras que têm a última sílaba tônica, que a sílaba mais forte é na última sílaba. Paroxítona são as palavras que têm a sílaba mais forte na penúltima sílaba. E proparoxítona são aquelas palavras que têm a sílaba mais forte na antepenúltima sílaba. Indo para a última página de atividades, temos: leia as palavras abaixo. Em seguida, acrescente 2 palavras de cada grupo. Então, eu já tenho 3 palavras que são oxítonas, 3 palavras que são paroxítonas e 3 palavras que são proparoxítonas. Eu quero que vocês encontrem 2. Então, a resposta é pessoal. Qualquer palavra que vocês queiram, ela só tem que ter a sílaba mais forte, oxítona, na última sílaba, paroxítona na penúltima sílaba e proparoxítonas na antepenúltima. Lembrando que as palavras proparoxítonas são todas acentuadas. Então, por exemplo, eu sei que as palavras terminadas em U e em I são oxítonas. Eu sei que as palavras terminadas em E e O são paroxítonas, quando não são acentuadas. E toda palavra que tem um acento na terceira sílaba de trás para frente ou na antepenúltima são palavras proparoxítonas, certo? Vamos para a última questão. Observe a sílaba tônica das palavras e descubra palavras que não faz parte do grupo, certo? Então, vamos lá. Ó. Café, lápis, farol, caqui. Lápis já está acentuado. Então, a palavra intrusa é lápis, porque a sua sílaba tônica é qual? A segunda, então ela não é oxítona. Porque para ser oxítona, ela tem que ter a sua sílaba mais forte na última sílaba. Aí temos aqui, ó, lágrima, matemática, estômago, chulé. Todos são acentuadas. Só que lágrima, matemática e estômago são acentuadas na antepenúltima sílaba. E chulé está acentuado na última sílaba. Qual dessas não faz parte desse grupo? Qual dessas aqui deixa de ser proparoxítona e passa a ser oxítona? É isso que eu quero que vocês me digam. E o B tem gigante, suéter, xícara e tesoura. Dessas 4, 3 são paroxítonas e uma é proparoxítona. Então, eu quero que vocês me digam.
certo? Bom, qualquer dúvida, turma, que vocês não entendam dessas páginas de atividade, quero que vocês me perguntem. Essa é a atividade de hoje. Espero que vocês consigam fazer com calma e com paciência. Qualquer dúvida, como sempre, tia tá aqui. Beijos!